Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma aula do TCC1 para a turma do P9, manhã de enfermagem. Concordam com a gravação e posterior divulgação dessa aula no meu canal do YouTube? Sim. Ok. Então, vamos lá. Na aula passada, né, a gente teve uma discussão, né, sobre um exemplo, né, que eu estava trazendo aqui para vocês, com vários aspectos de metodologia que vocês deveriam estar pensando para coletar os dados. A aula pela manhã, né, vocês tiveram uma reunião, então a gente não teve, né, a aula, mas foi feita a reunião, a aula à noite, né? Quem pôde assistir ao vivo acompanhou, e aí eu disponibilizei para o restante que não pôde acompanhar no ao vivo essa aula. Espero que tenham, de fato, assistido para que a gente possa dar continuidade. Deixa eu abrir aqui onde a gente parou. Cadê? Aqui. Então, é importante que vocês observem, né, diversos aspectos dentro da temática de vocês, como, né, eu falei na aula passada, alguns que inclusive pode até inviabilizar a pesquisa se vocês não pensarem como proceder, né? Uma das questões que podem levar a complicações é a coleta de dados quando se envolve menores de idade, né? Então, coletas com pessoas, numa pesquisa de campo com pessoas, precisa de passar pelo comitê de ética. E quando são menores de idade, né, a gente precisa ter um cuidado a mais. E quando for fazer a coleta de dados, depois que o trabalho é aprovado, ele precisa ter a autorização dos responsáveis. E aí a gente falou, né, que tem a temática da aula passada, que era a questão de sexo, gravidez, né? Então, é ainda um tema tabu na nossa sociedade e isso muitas vezes pode influenciar nas respostas, né, que vocês vão ter. Então, pensar em como coletar de forma adequada as informações para que o trabalho, né, ele realmente tenha sua significância, né, que ele realmente traga resultados fidedignos é fundamental. Então, lembrem-se que uma boa pergunta, né, vai fazer com que vocês desenvolvam de forma mais correta o restante do trabalho. A pergunta vai gerar uma hipótese que, com isso, vocês vão ter a previsão da hipótese, que são os resultados esperados da sua pesquisa. Né? Então, o que é que você acha que vai ter quando finalizar aquela pesquisa? E aí, para começar a aula de hoje, a gente tem mais um exemplo. Vamos supor, né, que você observou ali duas instituições de ensino, estou trazendo como exemplo aqui a Santa Emília e a UFPB, e você queria saber, né, se existia diferenças entre os alunos que são, né, na questão da qualidade do profissional, alunos que se formam na Santa Emília e alunos que se formam na UFPB. E aí, na sua hipótese, vocês definiram que os alunos da FASER são melhores do que os da UFPB. Isso é a sua hipótese, você acha que os alunos da Santa Emília são melhores. E aí, você vai coletar os seus dados. Nos seus dados, você vai comparar a classificação final da disciplina de histologia. Bom dia, Júlia, Rafaela. Bom dia, professora. Então, estamos começando Bom aqui com dia. esse exemplo. Bom dia, tá? Onde eu observei que existia duas instituições, no caso a Santa Emília e a UFPB, e eu quero saber se existem diferenças, né, na formação do aluno, se qual aluno que se forma em determinada instituição, vamos dizer assim, seria melhor. E aí a minha hipótese é de que os alunos da Santa Emília são melhores do que os da UFPB. E aí eu vou fazer minha coleta de dados. E aí, na minha coleta, eu vou comparar a classificação final da disciplina de histologia, ou seja, eu vou pegar as notas da disciplina de histologia e, em cima disso, eu vou verificar quem é melhor ou não. E aí, o resultado foi que as classificações dos alunos, né, a nota dos alunos da FASER, foram significativamente superiores aos dos alunos da UFPB. E aí, com isso, eu concluo minha pesquisa dizendo que os alunos da Santa Emília são melhores, de fato, do que a UFPB, né, os da UFPB. Então, minha hipótese foi corroborada. Eu coloquei aqui em vermelho, gente, esses significativamente superiores,
É um termo que vocês podem, né, se deparar muito quando vocês estiverem lendo os artigos, que é utilizado quando você fez um teste estatístico e aquele teste estatístico provou, né, aquele resultado que foi realmente foi importante de forma superior ou inferior, né, ou não teve relevância significativa. Então, esse termo é muito utilizado. No caso aqui desse estudo, pelo que a gente falou, ele está ok ou precisaria se trabalhar mais alguma coisa, coletar mais informação para que a gente pudesse realmente chegar a essa conclusão? O que é que vocês acham? Hein, gente? Tchau. Meninas. Meninas. Professora, eu tô na minha 3G aqui. Hum. Cortou um pouquinho. Faça pergunta novamente, por favor. Existe alguma falha nesse estudo? Ou tá tudo ok? Professora, Hum. eu acho que só observar essa questão da histologia é falho para chegar na conclusão que os alunos da FASE são melhores que os da UFPB, da UF. E aí? Apontar o dedo é fácil. Qual seria a solução? Eu acho que teria que comparar todas as disciplinas para poder chegar a essa conclusão e, além de tudo, ver na prática. O que mais? Alguém tem alguma sugestão? Alguma outra sugestão? Não? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nota é algo muito... Como é que eu chamo? Eita, agora faltou a palavra. Não é algo exato, é relativo. Por quê? Vamos supor, às vezes você está indo fazer uma prova e aí, sei lá, você bateu o carro, aconteceu um acidente, mas mesmo assim você foi fazer a prova. Só que você está abalada pela situação, tudinho. Então, provavelmente, o seu rendimento não, né, vai ficar aquém daquilo que você teria se não tivesse tido esse problema. Tá? A questão foi, acho que foi Júlia que falou da questão da disciplina histologia. Então, só uma disciplina também não é válido. Até porque pode ser que em histologia os alunos da Santa Emília fossem melhores, mas em todas as outras fosse da UFPB. Né? Então, poderia até dizer que esse estudo foi tendencioso. Eu só peguei aquela que ele era melhor para poder dizer, né, no final, que eles eram melhores. E aí, como é que a gente pode estar contornando isso? Outro detalhe, a gente está pegando alunos de duas instituições, né, com características diferentes, uma pública e uma privada. Naturalmente, a gente sabe que o público, né, vamos dizer assim, é um pouco diferenciado no sentido de que os alunos de instituições públicas, né, como no caso da UFPB, eles costumam ser mais proativos. Em que sentido? Alunos de instituições públicas, eles não ficam esperando o professor fazer as coisas por eles, né? Dar material, dar as coisas de mão beijada. Então, é basicamente assim, ó, o conteúdo é esse, os livros disponíveis são esses, estudem. Né? Alguns alunos de instituições privadas têm o perfil de que só assiste a aula do professor, só estuda pelo material que o professor tem nos slides e não busca mais nenhuma outra informação. Vamos dizer assim, tem um comportamento de gostar mais das coisas, né, de mão beijada. E a gente tem perfis diferentes em turmas na mesma instituição. Exemplo, eu dou aula na turma da manhã e na turma da noite. Né? A gente tem perfis diferentes. Em que sentido?
Geralmente, né, as pessoas que estudam de dia, né, que estudam de manhã, são pessoas mais novas, né, a média da faixa etária são pessoas mais novas, e muitos desses não trabalham ainda. Já o pessoal da noite são pessoas com uma média, né, de idade um pouco maior, e muitos deles já trabalham. Então, já cria-se, né, na mesma instituição perspectivas diferentes, perfis diferentes, que pode ou não influenciar no resultado. Outra coisa, e aí, né, são as mesmas disciplinas, mas se a gente tiver professores diferentes, isso influencia vamos supor, avaliando, né, só o quesito nota, eu não estou avaliando o conhecimento do aluno, estou avaliando o quesito nota. Isso vai influenciar ou não, se a gente tiver professores diferentes? O que é que vocês acham? Eu acho que sim, professora, porque a didática do professor também ajuda muito o aluno na questão de aprender, né? Ou prejudica, né? Então, vamos supor que eu seja uma professora e aí, numa dessas instituições, e aí eu pegue, seja aquela professora que é meio de bolo, sabe? Que, tipo, não cobra muito, né? Os alunos só passam com nota boa, não exige mais, também dá as aulas meio mais ou menos. Em compensação, tem outro professor que ele ensina muito, os alunos realmente aprendem, só que na hora da prova, ele é muito exigente, aquele professor ou aquela professora, né? E aí a nota não vai ser tão alta. Os alunos, eles sabem, mas pela avaliação ser um pouco mais rigorosa, as notas não são tão altas. Só olhando isso, sem ser a nota, qual aluno teria o melhor desempenho? Não nota, no quesito conhecimento. Aqueles alunos do professor mais de bolo ou aqueles alunos do professor que realmente ensina, passa o conteúdo e os alunos absorvem? Um ou dois? O 2. Dois. Então, vejam que nota não necessariamente, como eu falei, é um ponto que realmente deva ser levado em consideração. É porque é necessário, né, a gente fazer algo documental para poder avaliar vocês. E uma das coisas é a questão da nota. Mas aí, para contornar esse problema, vamos supor que a gente pegue o mesmo professor. Pronto, vou pegar o mesmo professor na Federal, o mesmo professor na Santa Emília. E aí, resolve esse problema? O que vocês acham? Aí, gente. Meninas, vocês entenderam a pergunta? Se eu tiver o mesmo professor dando aula na Santa Emília e dando aula na UFPB, eu resolvo esse problema? Professora? Oi. Eu acho que não, justamente pelo que a senhora falou, da questão da própria Perfis. instituição. Uhum. Assim, o perfil do aluno já é diferente, né? Não é nem a questão Exatamente. aí do professor, é a questão do perfil da turma já é diferente. Eu acho que Uhum. não tem o mesmo resultado. Isso. Generalizar quando a gente fala de pessoas é meio complicado, né? Então, eu mesma teve semestre que eu tinha 6 turmas só de parasitologia. Turmas de manhã e turmas à noite. E cada uma tinha um perfil diferente, né? Características diferentes. Tinha a turma que dava para avançar mais o conteúdo, tinha a turma que os alunos eram mais participativos, tinha a turma que já era mais travada, os alunos tinham mais dificuldade, e na mesma instituição. Imagine instituições diferentes, né, com infraestrutura diferente, com outros aspectos diferentes. Então, também não seria, né, 100% essa questão de dizer, bota o mesmo professor. Até porque, na realidade mesmo, a maioria dos professores são diferentes. Então, como que a gente poderia estar fazendo uma pesquisa, coletando dados, de forma que a gente pudesse avaliar essa diferença
né? E definir, vamos dizer assim, mesmo que ainda não fosse 100%, né? Mas que chegasse o mais próximo disso em relação ao desempenho dos alunos. O que é que vocês acham? É o quê, Júlia? Professora, Oi. eu acho que, assim, pegar a mesma turma, sendo que em anos diferentes, tipo, esperar todo mundo, por exemplo, chegar no quarto semestre com os mesmos professores, para aí sim poder fazer esse comparativo, né, na mesma instituição. Mas aí a gente está com instituições diferentes, então isso já não seria uma possibilidade, né? Então, deixa eu falar para vocês aqui como seria, né, o resultado desse trabalho. A gente precisa identificar qual o problema, a gente já viu isso, né, que só avaliar a disciplina de histologia, na classificação de uma única disciplina, é uma medida indireta do conhecimento do aluno, o que não seria relevante para esse estudo. Então, uma forma que tem, inclusive já existe e é aplicada, é a questão da prova do ENAD. Vocês já ouviram falar do ENAD? Já, professora, eu tinha pensado nela quando eu falei do exemplo. Pronto. Então, o ENAD é o quê? É uma avaliação nacional, né, de alunos de ensino superior. Ou seja, eles colocam uma média ali, né, nas questões, do nível de conhecimento que todos os alunos que estão se formando em determinada área, né, porque aí é para todo o curso, eles devem estar tendo. Por exemplo, para a enfermagem, eles têm que ter, no mínimo, este nível de conhecimento aqui. Pode ser que eles tenham mais, ótimo, maravilha, mas pode ser que eles tenham menos também. Então, né, é avaliado isso aí. E no caso, não é avaliado a nota de um aluno, né? É a média da turma, tá? Por quê? Porque às vezes, lógico, a gente tem aquele aluno que não quer nada com nada, se formou ali, né? Tá concluindo o curso, que passou empurrando com a barriga, os colegas ajudando, dando fila, tal. Mas tem aqueles também que estudam, se dedicam, né? E tem os medianos. Então, as instituições ainda, né, não é 100% esse método, mas é uma forma de se avaliar. Por que eu digo que não é 100%? Porque, por exemplo, quando eu fiz a prova do ENAD, né, como aluna, existia o pessoal, vamos boicotar o ENAD, né? Por quê? Vamos prejudicar a faculdade. Eles acham que só quem é prejudicado é a instituição. Não, os alunos também. Na época até que não era, e por isso que mudaram, e eu vou explicar por quê. Então, quando eu fiz, né, teve muita gente que pegou e disse, vamos boicotar, a gente só assina o nome, porque tem que ter a frequência, senão você não se forma, e aí a gente assina o nome e entrega a prova em branco. Lógico que eu não fiz isso, né? Mas muita gente fez. E aí, o que é que foi, né, pensado depois para que as pessoas realmente, os alunos realmente levassem a sério, né, a prova do ENAD? Por quê? Porque é necessário se avaliar como que está o nível de ensino das instituições. E aí, até para cobrar mais da instituição para, né, ter um ensino melhor. E aí, eles definiram o seguinte, que a partir, eu não lembro agora qual foi o ano, mas na minha época não foi assim. A minha época só tem assim, regular ou irregular, ou seja, você fez ou não a prova do ENAD. Quem não fez não pode nem ter diploma, né? Porque não se forma. Hoje em dia, como que funciona? Tem um pedacinho do diploma de vocês que tem escrito nota do ENAD. E aí, né, vai até 5, e aí é colocada a nota que a turma, né, no caso vai ser a média da turma, tirou naquela avaliação. Então, para o resto da vida, depois que você se formar, você vai estar carregando aquela nota, que pode ser boa ou não. Tem até projetos que estavam querendo colocar em concurso um dos critérios de desempate a nota do ENAD, tá? Para quê? Para que as pessoas realmente levassem a sério, né, e fizessem a prova para que se verificasse de forma mais
vamos dizer assim, fidedigna, né, ao conhecimento dos alunos ali. Continuando, alguma dúvida até então? Não, professora. Então, vamos lá. Mais exemplos, né? Seguindo aqui nosso método científico, sempre lembrando de primeiro a observação, depois pergunta, hipótese, assim por diante. E a gente está avaliando, né, a questão de como que a gente pode estar pensando na nossa metodologia para que a gente colete os nossos dados. Professora, Então, oi. é uma pergunta, mas não assim direto pelo que a senhora falou. Sim, Sempre que a gente for, porque eu estou querendo fazer meu TCC em relação à educação e saúde. Aí, sempre que for relacionado à educação, obrigatoriamente tem que ser pesquisa de campo? Não. Depende do que você quer, depende de qual é o objetivo do seu trabalho. Tem objetivos que você não pode conseguir, você não consegue alcançá-los se não for uma pesquisa de campo. Aí depende do que você quer. Certo? Obrigada. Nada. Então, exemplos, né, de coleta de dados, por exemplo, uma pesquisa com manipulação experimental, onde você, por exemplo, pode estar no laboratório testando as coisas ali, modificando parâmetros e analisando o que é que vai estar sendo de resultado ali. Outro exemplo, estudos observacionais, onde você simplesmente observa e não manipula nada, né? Você vai ficar só tendo, né, na sua ficha ali de coleta de dados, que é o que a gente chama de instrumento de coleta, então você vai estar simplesmente anotando aqueles pontos que você definiu, né, que seriam importantes para a coleta do seu trabalho. Pesquisas no campo, não é pesquisa de campo, tá? Todas essas aqui que eu estou colocando são exemplos de pesquisa de campo, mas pesquisa no campo propriamente dita, ou no laboratório, ou no hospital, ou numa escola, ou numa instituição de longa permanência, ou na casa das pessoas. Bom, não importa, você precisa definir aonde que vai ser o local de coletar, vai ser uma pesquisa bibliográfica, onde você vai coletar seus dados, em plataformas de pesquisa científica, quais? Cielo, aquelas que eu coloquei como exemplo, né? Cielo, BVS, Periódico CAPES, Lilacs, Elsevier, Springer Link, entre outras, em bibliotecas físicas, como na biblioteca... Que susto! Soltaram fogos aqui. Ou na João Paulo II, por exemplo, que é a biblioteca física da faculdade, ou então na biblioteca central da UFPB, na setorial do CCN, do CCS. Bom, colocar, né, onde vai ser coletados os dados. E aí a gente tem um ponto extremamente importante que faz parte, inclusive, das perguntas, né, da segunda lista de perguntas, vamos dizer assim, do exercício, que é se existe variação entre indivíduos, objetos e população, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que cada estudo pode ter suas variações. Então, não é porque o estudo de fulana tem variação de indivíduo que o meu vai ter, certo? E o que danado é isso, né? O que são essas variações? Então, vamos lá. Como eu disse, ela vai estar relacionada aos fatores de estudo, onde cada pessoa, né, dentro da sua pesquisa, vai precisar avaliar se existe ou não variações. E essas variações, quando não observadas, né, que são as variações ao acaso, que você não percebeu na sua pesquisa e você não coletou, elas vão se tornar um ruído. E esse ruído vai se tornar um grito de desespero, porque você não prestou atenção e não coletou. Consequentemente, esse ruído vai inviabilizar o seu estudo. Então, vamos entender melhor o que seria essa variação entre indivíduos, objetos e população. Variação de indivíduos. Então, vamos supor, né, que eu vou pegar aqui esse exemplo. Se eu estiver interessado em saber se a população de origem africana e asiática diferem na glicemia do sangue, então a variação devido à idade é o ruído. Ou seja, eu pego dois grupos de pessoas, no caso aqui eu peguei pessoas de continentes diferentes, independente, podia ser aqui em João Pessoa mesmo. Eu vou fazer um estudo de glicemia.
Coletei de 500 pessoas, só que nenhuma delas eu coletei a idade. Esse estudo serviu para alguma coisa? O que é que vocês acham? Tá certo ou não? Aí, gente. Tá certo, né, professor? Hã? Eu acho que não tá certo. É, uma pesquisa, assim, envolve muita coisa, então, assim, tem que ser completa, né, a investigação, para chegar ao êxito de concluir o que realmente se pede, né? Como que eu poderia fazer, então? Teria que ser uma pesquisa mais aprofundada, com mais detalhes e com todas as informações necessárias para ter uma boa conclusão. Para eu fazer um procura. estudo com glicemia, o que é que eu preciso coletar, além da glicemia? Os dados pessoais, né, da pessoa, idade, modo de viver, alimentação, muita coisa, né? Então, só para ficar mais objetivo aqui, um parâmetro fundamental é o quê? Idade. A Tá? idade. Por quê? Porque a gente sabe que, de acordo com a idade, vai existir oscilações, né? Variação na glicemia. Então, a taxa glicêmica, por exemplo, de um bebê, de um adulto e de um idoso, pode, né? Vai ter diferenças. Então, se eu pego no meu estudo e não coleto a informação idade, como é que eu vou saber se aquela pessoa X que deu aquele resultado, né, específico lá, se foi por causa da faixa etária dela ou se é porque realmente ela está com algum problema? Né? Como que eu vou poder fazer isso? Não posso. E é aí que entra a importância da coleta das variações. Deu para entender? Pessoal? Sim, professor. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque senão, se a gente não identificar previamente, antes de coletar os dados, que existem essas variações, foi perda de tempo e dinheiro. No caso aqui, eu peguei 500 pessoas, aquela fitinha de glicemia não é barata, né? Fiz o estudo com 500 pessoas, chegou no final, qual é o resultado? Nenhum. Porque eu não sei qual foi a faixa etária daquelas pessoas, então não posso dizer se foi um número maior de crianças, né, de bebês, de adultos, de idosos. Então, o que é que vai acontecer? Fica, né, errada essa minha pesquisa. Outra coisa, se eu não coletei o dado da informação referente a glicemia em jejum ou glicemia, né, pós-alimentação, né, prandial. E aí? Influencia ou não? Com certeza. Influencia. Influencia muito. Muito, né? Então, eu preciso ter, olha, uma coisa tão simples, né, mas que vai influenciar ali na questão dos meus resultados, certo? Deu para entender? Hein, gente? Sim, professor. Deu, professor, sim. Então, vamos continuar. Então, variação entre indivíduos pode ser a questão idade, altura, peso, tá? Nível de escolaridade, classe social, né? Entre outros, certo? Ou seja, são variações determinadas por cada indivíduo. Tá? Então, aquele indivíduo pode ter uma característica que diferencie desse outro indivíduo, que se eu não coletar, vai fazer falta lá na frente para eu analisar meus resultados. Então, eu preciso identificar
na minha pesquisa, quais são as variações que existem no meu estudo que precisam ser coletadas. Variação de objeto. Vocês têm ideia do que seria? Tem meninas? Não? Variação de objeto é equipamentos. Vamos a outro exemplo. Se eu quero trabalhar com verificação de pressão arterial, existem diversos modelos, né? Tem aqueles de barra de mercúrio, tem aqueles digitais, tanto, né, de braço, tem aqueles digitais de pulso. E a gente sabe, né, que alguns modelos eles não são tão fidedignos, né, tão exatos quanto outros. Um exemplo, aqueles de pulso, eles já sofrem uma interferência maior. Né? Esses que são a pilha já vão ter, né, poder ter uma influência maior, uma variação de resultados, né? Uma vez que se a pilha não estiver boa, vai ter ali resultados errados. Eu lembro que meu cunhado comprou uma vez um aparelho desse, que todo mundo aqui em casa, né, verificou e dava todo mundo o mesmo resultado. Tem alguma coisa errada, que não é possível. Todo mundo está exatamente igual, até porque naturalmente a gente tem uma pequena diferença entre a pressão de um e outro. Então a gente viu que tinha algo errado. Então, no caso, o objeto seria o quê? O tensiômetro, né, que eu precisaria contornar essa variação. Né? Ou seja, o modelo do aparelho, ele pode influenciar no meu resultado. Então, o que é que eu faço? Eu uso, o ideal, né, é utilizar a mesma marca e modelo, porque aí, assim, eu consigo o quê? Ter, né, todo mundo, independente de quem eu coletar, todo mundo vai ter aquele mesmo parâmetro. Se eu uso modelos diferentes, marcas diferentes, pode ser que aquele resultado que eu coletei daquele grupo de pessoas esteja errado por causa do aparelho. Quando eu falei marca e modelo, por quê? Marca, ela pode ter vários tipos de modelo, às vezes um mais fraquinho, mais fiel, né, mais exato. Então, eu utilizando o mesmo modelo, eu evito que exista uma variação do objeto. E populações? População indígena, vamos supor, a questão de um país. Eu vou fazer um estudo nos Estados Unidos e um estudo aqui no Brasil. Existe diferença? Depende. Depende do que você for fazer. Dependendo do seu estudo, pode sim ter uma diferença muito grande. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Né? Aqui era, né, um país em desenvolvimento, agora está caindo ladeira abaixo. Eu vou fazer uma comparação entre a Etiópia e o Japão. Pode ser que existam estudos que não façam diferença pela questão da população. Mas eu preciso coletar a informação de quem é de onde. Por quê? Justamente para identificar se a origem daquela pessoa vai ter ou não influência no resultado. Se eu coletei dados de 1.000 pessoas, né? Fui lá na África, na Etiópia, peguei 500 pessoas. Fui no Japão, peguei mais 500 pessoas. Só que em momento algum eu sinalizei lá na minha lista quem era da África e quem era da Ásia. No final, eu não sabia quem era quem. E aí? Como é que eu vou saber? Né? Se existia uma diferença pela questão da origem da pessoa, tá bom? E é aí que a gente entra nesse exemplo, né? Então, primeiro, né, eu quero saber da glicemia de pessoas da origem da África e pessoas da Ásia. Só que eu não coletei a idade. Então, a idade é uma variação de indivíduo que não foi coletada, portanto, ela se tornou um ruído no estudo, inviabilizando o mesmo. Agora, se eu quiser saber como a glicemia varia com a idade, só que eu não coletei quem era da África e quem era da Ásia,
Aí a origem é que passa a ser o ruído, tá? Alguma dúvida? Enquanto a variações de indivíduos, objetos e populações? Não, professora. Então, vamos seguir. Lembrem-se que a estatística ela é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta dos dados. Então, à medida que vocês vão lendo os artigos, à medida que vocês vão definindo o que vocês querem no trabalho de vocês, vocês vão identificar se vai ser necessário utilizar ou não, né, algum teste estatístico. E trabalhos que foram desenvolvidos com a mesma temática, né, com a forma de coletar que vocês estão querendo usar, vocês podem estar utilizando esse mesmo método estatístico no trabalho de vocês, certo? Não tem problema. Só que isso precisa ser definido logo durante o desenvolvimento do projeto. Porque se você não avalia isso, pode ser que você colete um monte de informação que no final não tenha nenhum método estatístico que consiga ser aplicado ali, porque você não prestou atenção nisso. E aí a gente tem 2 mitos sobre fazer ciências. O primeiro é, não importa como eu vou coletar meus dados, haverá sempre um processo estatístico para analisá-lo. É o que eu acabei de dizer. Você precisa, durante o desenvolvimento da sua metodologia, né, junto com o seu objetivo, ver exatamente o que você precisa coletar. E em cima disso, você vai estar vendo, né, qual estatística a ser utilizada e ver se precisa acrescentar ou não mais alguma informação a ser coletada. E outro mito é, se coletar um monte de dados, algo interessante irá aparecer e você será capaz de deletar efeitos, mesmo que muito sutis. Não, gente, você está perdendo tempo e dinheiro se fizer isso. Eu vou coletar um monte de coisa, no final eu vejo o que é que dá para aproveitar. Não. Você precisa ser focado no que você vai estar desenvolvendo, tá bom? E aí, leiam sobre o assunto, gente. Como eu disse, leitura vai ser fundamental para vocês, né? Sejam amiguinhos dos livros, tá? Os livros vão estar ali, da literatura, dos artigos, vão estar ali para ajudar vocês. Vejam que os outros autores utilizaram como métodos estatísticos relacionados ao mesmo problema que vocês. E isso, como eu disse, vai estar ajudando a vocês direcionarem qual estatística utilizada. Você não precisa ser formado em estatística para poder ter essa luz aí, né, lendo os artigos e poder aplicar no trabalho de vocês. E aí a gente chega num outro ponto, que é o estudo controle. Vocês sabem o que é isso? Hein, gente? Vocês sabem o que é um estudo controle? Não, professor. É algo que você pode, tipo, usar como base, tipo, sei lá, ficar sempre ali dentro daqueles parâmetros que você utilizar. Eu entendi o que você quis dizer. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, estudo controle não é estudo de um controle, né? Apesar de ter tido muito estudo para desenvolver um controle assim, mas não é esse o controle que a gente está falando. Então, vamos ver um exemplo para que assim vocês consigam entender como que é um estudo controle. E lembrando, gente, esses exemplos aqui vai variar de cada trabalho. Então, não é porque eu estou dando um exemplo de estudo controle que todos os trabalhos têm que ser feitos com estudo controle. Não, tá? Aqui é uma técnica que é utilizada. E isso tudo, né, é aplicável dentro da metodologia. A gente não vai ter aula discutindo todos os métodos estatísticos, não, todos os métodos de coleta de dados que existem, tá? A metodologia eu vou coletar, vai ser descritiva, exploratória, vai ser uma pesquisa sistemática, vai ser um discurso sujeito coletivo, vai ser uma pesquisa qualitativa, quantitativa. Não, existem inúmeras formas, tá? E cada um de vocês vai definir o que vocês vão usar no trabalho de vocês, tá bom? Eu estou aqui dentro da metodologia apontando, vamos dizer assim, coisas que precisam ser observadas. E com isso, vocês observam e vê dentro do que vocês querem qual o melhor método a ser utilizado dentro do trabalho de cada um de vocês, certinho? Então, vamos lá.
Esse estudo é o seguinte: você quer saber se beber Coca-Cola aumenta sua capacidade de tirar boas notas, né, na disciplina. Aí o que é que você faz? Bebe uma Coca-Cola todos os dias durante o curso. No final, você teve uma boa nota. Conclusão: a Coca-Cola faz aumentar o rendimento. E aí? E aí, gente? O que é que vocês acham? Hein, pessoas? O que é que vocês acham, meninas? Bora, gente? Professora, Tá ok esse estudo? professora, eu acho que não, porque ele está usando ele mesmo como referência. E eu acho que deveria comparar com alguma outra pessoa. O que mais? E aí? E, por outro lado, tá usando uma coisa ofensiva. Não sei, a gente vai fazer um teste para ver se é ou não. E, professora, também, ao decorrer do curso, várias coisas podem ter acontecido com ele. Então, como é que ele está usando, tipo, a Coca-Cola como princípio para ele ter tirado uma boa nota? O que Sei. aconteceu durante a vida dele no curso tem relevância sobre a nota dele também. Eu quero que vocês me digam. E aí? Tem algo que é bem básico, gente. Às vezes não tentem achar uma resposta mirabolante. Às vezes o mais simples que vocês pensaram é a resposta. Certo? Eu faço essas perguntas aqui, aí eu acho que vocês ficam pensando aí que deve ser algo bem complexo, não sei o quê. Não, bem simples. Só que às vezes a gente tenta achar que o que é simples não é a resposta certa. E aí? Alguém tem mais alguma sugestão? Não? Então, vamos lá. Qual é o problema aqui? Você quer saber se beber Coca-Cola aumenta a sua capacidade de tirar boas notas na disciplina. Bebeu durante o curso, tirou boa nota, conclusão. Faz aumentar o rendimento. O problema é o seguinte, que ele pode simplesmente ter tirado boa nota porque ele estudou. Tem nada a ver com a Coca-Cola. Certo? Ou não? Tem nada a ver. Ele usou a Coca-Cola como assim, é, impulsionou, né? A Ele aumentar o simplesmente rendimento. Ele achou que foi, mas não foi. não. Se ele estava estudando, se dedicando, tal, o rendimento dele foi bom porque ele estudou e se dedicou. Tá? A Coca-Cola pode ter feito até ele ter desenvolvido uma gastrite depois, uma úlcera, alguma coisa do tipo, uma diabetes. Pois é, também. Mas com o rendimento dele, não influenciou em nada. Aparentemente não, né? Eu preciso reformular esse estudo. Por isso que eu digo aqui, qual a solução? Que eu não posso dizer que também a Coca-Cola não influenciou, porque eu preciso de mais informações. Então, vamos lá. E é aí que entra o estudo controle. Vamos supor que eu pegue uma sala com 100 alunos. Vou dividir essa sala em dois grupos. 50 para um lado e 50 para o outro. Só que nesses dois grupos, eles vão ter o mesmo parâmetro. Em que sentido? Dos 50 de cada lado, eu vou ter alunos excelentes, alunos medianos e alunos mais fracos. Porque também não adianta eu pegar 50 e pegar só os melhores alunos e os outros 50 pegar só os mais fracos, né? Aí não está sendo real esse estudo, está sendo tendencioso. Então, eu vou fazer isso, 50-50, com todas as categorias de alunos, dois grupos. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Um desses grupos, vamos supor, meu grupo da direita, eu vou dar a Coca-Cola. O meu grupo da esquerda não vai tomar Coca-Cola. Então, o meu grupo da esquerda, que não vai estar sofrendo influência daquele objeto de estudo, que é a Coca-Cola, é o que a gente chama de grupo controle, certo? Porque ele vai servir como referência
para eu depois avaliar se este grupo A aqui, né, esse grupo da direita, teve resultados diferentes do meu grupo da esquerda. Quando eu finalizar o trabalho, se, por exemplo, os alunos excelentes continuaram excelentes porque não tinha mais para onde subir, mas os alunos medianos e os fracos subiram de rendimento, então a Coca-Cola fez influência, certo? Agora, se foi ao contrário, se os excelentes diminuíram, os medianos diminuíram e os mais fracos não tinha mais para onde diminuir, né? Então, significa o quê? Que a Coca-Cola influenciou negativamente no resultado deles. Professor. Deu para entender? Hein, pessoal? Sim, professora. Ou então pode ser que não tenha modificado nada e aí a Coca-Cola nem influenciou nem para um lado nem para o outro. Certinho? Então, a definição do estudo controle é: controle é uma referência com a qual as manipulações experimentais são comparadas, como a gente fez aqui no exemplo dos alunos que beberam e os que não beberam Coca-Cola, tá? Os que não beberam era o grupo controle, ou seja, era a referência que foi utilizada para o grupo que estava sendo estudado pudesse ser comparado. Outro exemplo, tecido pulmonar de pessoas que fumam e as que não fumam. Então, a gente já sabe, né? Isso aí já é de conhecimento, mas só para usar de exemplo aqui. As pessoas que fumam, né, elas têm um comprometimento tecidual muito grande, né, no seu pulmão, principalmente quando são pessoas que fumam há muito tempo e muito, né, frequente. Mas aí a gente tem algumas questões que precisam ser avaliadas também. É que eu estou abrindo um parêntese só para complementar, né, vocês. A gente sabe que... Oi, Júlia. No caso, esse estudo controle, sempre o outro grupo vai ser tipo neutro, é isso? Calma. A gente vai falar já sobre isso. Mas ele vai ser um grupo que vai servir de referência, não necessariamente ele vai ser neutro. Certo? Mas daqui a pouco você vai entender. Então, nessa questão do tecido pulmonar, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que desenvolvem câncer de pulmão são pessoas fumantes, certo? Isso não já é de conhecimento, né? Geral. Mas quer dizer que toda pessoa que tem câncer de pulmão fumou? Não. Não. Então, o que é que a gente tem aqui que a gente precisa avaliar? A questão de desvio padrão, tá? Como assim, professora? A gente não tem média, né? Na matemática a gente tem média, variância, moda, desvio padrão, tem um bocado de termos, né, que a gente usa para avaliar. A média é eu pegar o conjunto como um todo, né, somar tudinho e dividir por aquele número X, certo? Isso é média. E aí, vamos supor, a média de altura da população paraibana, sei lá, 1,65. Tô chutando, tá, gente? Tenho a mínima ideia. Então, o que foi que eu fiz? Medi, né, as pessoas e tinha gente de 1,50, tinha gente de 1,95. Saí somando tudinho até e dividi pelo número de pessoas que eu coletei os dados e dei ali aquela média 1,65. Só que, vamos supor que ali, né, o maior número que eu peguei foi 1,95 de altura. E aí, isso nesse primeiro estudo. Só que aí a gente vai fazer agora um estudo, e aí veio uma pessoa, alguns anos depois, né, para ver se houve influência e tal. Aí tem uma única pessoa que ela tem 2,50 m. Estou usando o exemplo do homem mais alto do mundo, se eu não me engano, é 2,52 m. O que é que vai acontecer com essa média? Ela vai continuar 1,65? Hein, gente? Continua, professor. Não. Não. Por que não? Porque o 2,52
vai puxar aquela média para cima. Lembra que o mais alto que eu tinha era 1,95? No caso, esse de 2 metros é um adicional agora. Agora eu estou tendo uma pessoa que tem uma altura muito maior. Então, a média vai para cima. Essa média para cima reflete a realidade? Não, porque esse de 2,52 não é normal acontecer, certo? É muito raro. E aí, o que é que se faz? Se tira essa informação da pessoa de 2,52 metros. Joga ela fora. Por quê? Ele é o quê? O desvio padrão. O nome já está dizendo, é um desvio da média que era esperada ali. Ele fugiu daquela normalidade. Certo? E saber interpretar isso é importante. Às vezes, quando a gente tem um gráfico, né, o gráfico ele vai lá, vamos supor que seja aqueles de pontinhos, né? Então, as coisas estão acontecendo aqui nessa média, aí tem um pontinho que está lá em cima. Tá? Aquele pontinho que está lá em cima, ele precisa ser investigado. Às vezes é um desvio padrão, às vezes é algo atípico que aconteceu e por isso que ele foi para cima, ou para baixo, certo? Então a gente precisa ter cuidado ao interpretar dados dessa forma. Certinho? Se quiserem, vocês podem estar lendo um pouquinho mais sobre essa questão de média, desvio padrão, moda, variância, tá? Isso é bem básico de matemática. E aí vamos usar agora o exemplo de diferentes tipos de controle, tá? E aí, respondendo, acho que foi Júlia que falou, que era a questão de ser neutro, tá? A gente tem dois tipos de estudo-controle, o negativo e o positivo. O negativo é o que a gente utilizou como exemplo na Coca-Cola, tá? E vamos usar um outro exemplo aqui. Então, eu quero saber se a pomada A vai ser útil para controlar a verruga. Se eu tiver só passando a pomada na verruga, eu não sei se aquela verruga desapareceu porque ela iria desaparecer, ou cresceu mais porque ela iria crescer mais, ou se foi o efeito da pomada. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso ter um grupo controle, tá? E aí a gente chama o grupo que a gente aplica, no caso aqui a pomada, né? O grupo que a gente vai ter o parâmetro de investigação testado, a gente chama de grupo experimental. E aí eu vou aplicar a pomada A. E o meu grupo controle é aquele que eu não apliquei nada. E aí eu vou depois, né, comparar. Então, grupo experimental e grupo controle. Isso é o que a gente chama de controle negativo. Um, né, está servindo ali de investigação e o outro como uma referência sem ter nenhuma influência. Já o controle positivo é o seguinte: eu conheço como a pomada A funciona. E aí eu quero saber se a pomada B é melhor do que a pomada A. O grupo experimental eu vou aplicar B, porque é o que eu quero investigar. E o que a gente chama de grupo controle positivo vai ser a pomada A, que é aquela que eu já sei como funciona. Isso é muito utilizado, gente, na indústria farmacêutica, tá? Então, o que é que acontece? Algumas pessoas, elas apresentam alergias, né, a algum princípio ativo de determinado medicamento, mulheres gestantes, grávidas. Então, existem algumas situações que algumas pessoas, elas não podem estar utilizando o medicamento X. E aí, o que é que acontece? Faz-se uma outra medicação sem aquele princípio ativo para tentar, né, ter o mesmo resultado. Às vezes a gente tem, né, que a eficácia não é 100% quanto a outra, mas é melhor do que não tratar, né? Já que aquela pessoa não pode usar com aquele que a gente chama, né, de medicação de referência que as pessoas costumam indicar para determinada doença. Então, a gente precisa estar sabendo, né, para que isso. E aí, no caso, vamos supor que a pomada A, ela seja eficaz para verruga, e aí ela é rápida, ela
destrói, vamos dizer assim, né? Elimina a verruga ali em uma semana. Só que ela deixa cicatriz. Mas ela é eficaz, né? O objetivo não era tirar a verruga. Beleza, ela é eficaz. Só que aí com a outra pomada, né? A pomada B que está sendo desenvolvida, quando eu testei, eu vi que ela também elimina. Só que ela demora mais tempo. Vamos supor que ela, ao invés de uma semana, ela haja durante um mês para fazer efeito. Mas, em compensação, ela não deixa cicatriz. As duas são eficazes? São. Qual a aplicabilidade de cada uma? Aí vai depender da orientação, né, do local. Vamos supor, eu tô com a verruga no rosto. O rosto não é legal ter cicatrizes, né? E aí, médico, pomada B. Você vai passar um mês ali de tratamento, mas quando eliminar, beleza, não vai ter mais nenhuma marca no seu rosto. Eu tô com a verruga no joelho. O joelho já é todo cheio de cicatriz, né? Quem teve uma boa infância, caiu muito, o joelho todo ralado. Então, uma cicatriz a mais ou a menos não faz diferença. Então, põe aí a pomada A, que em uma semana você se livra logo disso. Deu para entender? Tem gente? Posso seguir? Meninas? Pode, professora. Então, vamos lá. Outra forma de coletar é quando a gente tem o procedimento, né, cego, tá? E aí, o processo no qual o investigador que está a fazer o experimento não sabe qual dos dois conjuntos de dados recebeu o tratamento. Isso serve muitas vezes para não haver influência, tá, no resultado. Você sabendo que grupo X recebeu a pomada, a medicação, seja lá o que for, então pode ser que isso influencie nos resultados. E aí todo mundo recebendo algo, só que você não sabe quem recebeu, por exemplo, soro e quem recebeu células-tronco. Então, no final, que vai ser avaliado isso. Quando nem o paciente, nem o investigador sabe qual é o tratamento que eles receberam, dizemos que o procedimento ele é duplamente cego. Bom? E aí existem muitos estudos que funcionam dessa forma. Por quê? Porque a gente tem a influência de outra coisa que é o placebo. Já ouviram falar de placebo? Sim. Pronto. O Ô, professora, placebo. Oi. isso que a senhora falou, que, tipo, né, as pessoas que estão sendo estudadas sabem o que estão recebendo. Tipo, isso não tem problema, não, tipo assim, legalmente falando? Não. Você sabe que você está fazendo, você vai assinar, você vai ter um documento, tudinho, onde você vai estar ciente. Você está participando de um estudo onde um grupo vai receber a medicação e outro grupo não vai receber. Você não vai saber qual, né, do grupo você é. E aí a pessoa aceita ou não fazer parte, entendeu? Isso aí não seria antiético e criminoso, vamos dizer assim, se você não informasse para aquela pessoa. Aí, você vai fazer parte de um estudo onde a gente está testando o tratamento para a doença X. A gente vai estar dando a medicação para você ver como reage. Só que, na verdade, você não estaria dando a medicação. Aí isso é criminoso, certo? Mas no momento que hoje em dia, o Comitê de Ética atua justamente para evitar que isso ocorra. Então, a pesquisa, assim, ela nem é aprovada pelo Comitê de Ética, certo? No caso do placebo, né, o tratamento desenhado para parecer exatamente como o verdadeiro tratamento, só que sem o parâmetro de investigação, o popularmente conhecido como pílula de farinha, né, em muitos casos. Então, o que é que acontece? Todo mundo, por exemplo, vai estar lá tomando um comprimidozinho. Todo mundo que vai estar sendo estudado. Só que algumas pessoas estão tomando o comprimido com o princípio ativo e o outro grupo está tomando um comprimido de farinha, sem nada, tá? E aí a gente vê muitas vezes, né, que o placebo, por ele parecer exatamente como o estudo real, a gente vê isso muito com influência psicológica.
Às vezes o paciente ele não tem uma doença física, né? Ele tem algo psicológico. E aí você finge, né, que está dando uma medicação para ele, mas na verdade não é nada. E aí ele melhora. Melhorou por quê? Porque não era algo físico, era a cabeça da pessoa ali que estava, né, tendo algum problema, e aí, lógico, é dado, né, as devidas orientações médicas para um psiquiatra, né, um psicólogo, fazer ali como chegou a medicação, o psiquiatra, né? Fazer todo o acompanhamento daquela pessoa. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar de a pessoa que chega histérica, não sei o quê, no hospital, tal. Aí os profissionais, médico, enfermeiro, identifica que ali não é nada físico. Né? Aí pega, bota um sorinho na pessoa, nada, só o soro mesmo. E diz que botou a medicação ali e a pessoa fica tranquila, né? Fica de boa, diz que está fazendo efeito. Isso acontece muito. Então, o placebo é utilizado aí nessas circunstâncias também. E aí, gente, para finalizarmos o material da aula 2, né, segue aqui a atividade com 4 questões. Lembrando que não é proibido pensar, então vocês fiquem à vontade para estar respondendo essas questões, né? Lembrando que as questões da aula 1 e essas questões, mais as questões da aula 3, vocês já vão respondendo, porque quando eu enviar o link, né, vocês já vão ter aí tudinho respondido e só vão digitar lá na plataforma. Primeira pergunta de hoje. Qual é a pergunta que você tenta responder com o seu trabalho? Ou seja, qual é a sua pergunta norteadora? Tá? Por que é importante a questão que está a estudar? Convença-me que é importante. Se vocês conseguirem me convencer, significa que a justificativa de vocês está boa. Então, essa segunda questão é a justificativa do trabalho de vocês. Lembrando que a justificativa ela deve ser do ponto de vista do ponto de vista científico e social, e não do ponto de vista pessoal. Ah, porque eu gosto, ah, porque eu trabalho na área, ah, porque é interessante, ah, porque eu vivi isso. Não. Vocês não vão trazer a contextualização. Dentro da contextualização, vai trazer um embasamento para vocês, na justificativa, dizerem por que a pesquisa de vocês é importante. Aí a terceira pergunta é: qual é a hipótese do trabalho de vocês? Ou seja, qual é a resposta da pergunta norteadora? Lembram que a hipótese é a resposta da pergunta? Então, vocês colocam aqui qual é a hipótese e quais as previsões da hipótese de vocês, ou seja, quais os resultados esperados da pesquisa de vocês. Lembrando que na pergunta, nenhuma dessas perguntas aqui tem citação, tá? Isso tem a ver com o trabalho de vocês e com a ideia que vocês querem construir o trabalho de vocês. Então, não vai ter citação em nenhuma dessas perguntas. Oi. Professora, só uma dúvida. Como é para responder e é para responder na plataforma? Que eu não entendi. E eu perdi a última aula. Tá, isso eu falei na primeira aula, mas vamos lá. Na aula 1, material da aula 1, tiveram 6 perguntas. Agora tem 4 e depois tem mais 4. Essas perguntas vocês já vão respondendo no caderno de vocês, certo? Sim. Quando a gente terminar a aula 3, o material da aula 3, que provavelmente é semana que vem, eu vou enviar um link para vocês. Sim. E aí vocês vão colocar essas respostas dessas perguntas lá no link que eu mandar. Ah, tá bom. Tá certo? Por isso que você já tem que estar respondendo. Entendi. Porque quando eu mandar, não vai ficar eternamente o link disponível. Vai ter um período lá para vocês responderem, certo? Tá, obrigada. Nada. Então, com isso, a gente encerra o material da aula 2. O Tom se despede aí de vocês. E vamos começar agora o material da aula 4. Ou da aula 3. Esse era o da aula 2. Então, aula 3.
Continuando, então, ainda dentro do método científico, né, trazendo aí informações ainda sobre a coleta de dados, exemplos sobre a coleta de dados, né, fazendo com que vocês raciocinem como chegar, né, na metodologia de vocês, como coletar os dados. E aí eu pergunto para vocês, como testar a sua hipótese? Tá, essa é a primeira pergunta da atividade 3, tá? Como que vocês vão testar a sua hipótese? Ou seja, qual é a metodologia de vocês? Aí vocês vão dizer, é uma pesquisa de campo, é uma pesquisa bibliográfica, e já definir mais algumas coisas dentro da coleta de dados que vocês vão ter, certo? E aí, como eu tinha falado agora há pouco, né, a gente tem tipos de metodologias diferentes, né? Eu tinha citado justamente essa diferença entre uma pesquisa experimental e uma pesquisa observacional. No caso de uma manipulação experimental, o pesquisador ele faz alterações no sistema experimental e mede o efeito dessa alteração, né? Eu vou ficar ali testando e vou vendo o que vai, né, me dando como resultado. Em estudos observacionais, o pesquisador ele não vai estar manipulando nada, apenas observando as relações entre as variáveis, onde ele vai ter o instrumento de coleta, vai ter definido ali as informações que ele precisa coletar e durante a observação ele vai coletando aquelas informações, sem, né, intervir, sem interferir em nada ali naquilo que estiver acontecendo. Por isso que o nome é estudo observacional, ele simplesmente observa. Lembrem que um bom desenho amostral é o compromisso entre a quantidade de informação que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição. Desenho amostral é a mesma coisa que metodologia, tá, gente? E aí eu pergunto para vocês, o que é que eu quero dizer com isso? Que uma boa metodologia vai ser o compromisso entre a quantidade de informação que eu posso ter em função do recurso que eu tenho à disposição. Traduzam essa frase aí para mim. Analisem aí o que ela significa. Hein, gente? Professora, eu acho que é você saber os recursos que você tem disponível e com esses recursos conseguir os melhores resultados possíveis. Quase. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? Então, vamos lá. Uma boa metodologia é o compromisso entre a quantidade de informação que eu posso ter em função dos recursos que eu tenho à disposição. Então, do que adianta vocês vão ter aí em torno de 8 meses para construir o TCC de vocês. Agora 7, né? Porque a gente já está em setembro. Então, vocês têm um tempo X, né, para coletar os dados de vocês. E vocês têm um recurso Y para coletar. Então, do que adianta eu dizer, eu quero fazer minha pesquisa e eu vou precisar de 100 mil reais, vou precisar de um laboratório, vou precisar de equipamentos XYZ para coletar meus dados. Só que você só tem 100 reais e não 100 mil. Você vai conseguir fazer essa pesquisa? Não. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo que a metodologia é o compromisso da quantidade de informação que você tem, dependendo do recurso que você tem à disposição. Eu não posso querer fazer e acontecer com um recurso altíssimo se eu não tenho esse recurso. Certo? Então, vocês têm que ver, minha metodologia, vamos supor, vai ser uma pesquisa de campo. Dentro dessa pesquisa de campo, eu preciso estar viajando para a cidade X para coletar meus dados. Eu tenho esse dinheiro para fazer isso
Eu consigo estar fazendo esse deslocamento, eu consigo estar viajando para coletar meus dados lá. Ah, eu moro naquela cidade. Ah, ótimo. Agora não, eu não tenho como bancar isso. Então, vejam a outra alternativa, você fazendo em um outro local, na cidade que você mora, certo? Ou então mudar a metodologia. Deu para entender, gente? Deu para entender? Pronto. A pesquisa ela tem que ser pé no chão. Por isso que no semestre passado... Ah, não, vocês são TCC1. Por isso que no TCC1 a gente vai fazer cronograma e orçamento. É porque antes eu tinha dado aula para o TCC2. Então, por isso que no TCC1 vocês fazem cronograma e orçamento, justamente para vocês verificarem quanto que vocês pretendem gastar e com isso vocês avaliarem, eita, peraí, eu posso ou não posso dar continuidade a essa pesquisa, né? Eu tenho ou não tenho esse dinheiro. Ok? Belezinha? Segunda pergunta da atividade 3. Existe variação entre indivíduos, objetos e populações? Então, dentro do seu trabalho, você tem variação de indivíduos? Se tem, qual é? Ah, é idade, é altura, é peso, é o, sei lá, classe social. Bom, não sei. Existe variação de objeto? Aí dizer qual é. Existe variação de população? Ah, meu estudo vai ter variação porque eu vou coletar em pessoas que estão tendo atendimento no hospital público e pessoas que estão tendo atendimento no hospital privado. Então, pode ser que exista variação aí. Mas se você não coletar que paciente X foi do hospital A ou B, pode ser que seu trabalho fique incompleto, certo? Então, vocês vão identificar se existe variação e dizer qual é ela. Se não existe, ok. Não é obrigatório todo o trabalho ter variação, não. Como eu falei, isso vai depender da sua pesquisa. E aí a gente tem as variações ao acaso. É natural existir variação, né? Se não existisse, não precisava muitos dos estudos, porque seria todo mundo, né, igual, da mesma forma. Não é o caso. Das variações ao acaso são a diferença entre valores medidos da mesma variável em indivíduos do mesmo conjunto. Então, exemplo aqui, a gente tem, né, grupos de pessoas onde a gente está avaliando a questão da altura, né? Comparando aqui, esse grupo da esquerda é maior do que o grupo da direita, certo? É a mesma variável, a altura, só que existe variação entre indivíduos. No mesmo grupo aqui, ó, tem variação, né? Então, é natural acontecer variações, mas aí a gente, dentro de uma pesquisa, precisa identificar quais são as variações que precisam ser identificadas dentro da pesquisa da gente. Então, suponha que você quer testar o efeito do consumo de uma dieta rica em proteínas subministrada à criança sobre a altura na adolescência. Isso aqui eu vou até abrir um arquivo em Word aqui para ajudar vocês na interpretação dessa informação. Vou deixar a minha tela aqui dividida em duas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu quero testar o consumo. Quero testar o consumo de uma dieta que vai estar sendo administrada em crianças, certo? Eu tenho ali, vou fazer um estudo com crianças. Essas crianças, elas vão ter 5 anos. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui, o que eu estou escrevendo? Sim. Pronto, ótimo.
Então, essas crianças, elas vão ter 5 anos de idade, vai ser um estudo que vai durar 10 anos, ou seja, essas crianças elas vão estar com 15 anos quando terminar. Eu quero estudar a altura dessas crianças e saber se essa altura vai ter influência na dieta que eu vou dar para essas crianças. Até aí, tá ok? Tá, professora. Essa dieta, ela vai ser administrada no almoço. Então, como contornar a variação ao acaso nesse estudo? Lembrem que um bom desenho experimental, ou seja, uma boa metodologia, vai minimizar as variações ao acaso. Por quê? Porque eu vou ter identificado as variações e vou coletar, né? De forma que a variação que a gente está testando possa mais facilmente ser detectada. Então, vamos lá, voltando. Eu tenho crianças com 5 anos de idade, né? Essas crianças, elas estão numa escola, frequentam uma escola. A pesquisa vai durar 10 anos e durante esses 10 anos, com todas as crianças com 5 anos ali, no almoço, eu vou estar dando uma dieta X, que eu quero testar se essa dieta vai influenciar na altura dessas crianças. E aí, existe algum problema nessa pesquisa? Precisa ser coletado mais informações? O que vocês acham? Professora, eu acho que precisa a questão do, assim, né? Socioeconômica das crianças, porque também vai ter o que elas se alimentam em casa. Classe social. O que mais? Vão dizendo, depois eu vou avaliando o que vocês estão falando. O que mais? Quais são as informações que eu preciso coletar para esse estudo? Pensem um pouquinho aí. Acho que também a questão da genética, né, dos pais, porque aí já é uma tendência pessoal de cada um. O que mais? É o modo de vida das crianças, né, professora? Em que sentido? Lugar, ambiente, alimentação. Acho que, como o Júlia falou também, genética, né? Acho que um pouco também. Tudo contribui, né? Tudo faz um... Tem que haver sempre a investigação. Tá, mas diga um ponto específico para eu escrever aqui. Professora, qualidade do sono também. Então, a qualidade de vida, né? A qualidade de vida das crianças. Vai influenciar no crescimento dela? Sim, a questão da alimentação, né? Crianças que não se alimentam, assim, não vai crescer da forma que deveria crescer, né? Certo, então vamos lá. Vou escrever aqui embaixo. Deixa eu só... Vou daqui. Vou mudar de cor aqui só para saber diferenciar. Aqui um azul. Então, vamos lá. O principal que vocês não falaram, tá? Assim, é uma coisa óbvia. Oi? Qual é o principal que a gente não falou, meu Deus? Tá. E é uma coisa bem besta, tá? Mas vamos lá. O que é que precisa ser coletado de cara? A altura dessas crianças. Com a altura delas, a gente vai conseguir identificar a questão da ética, tá? Já se tem estudos, né, onde você mede alguns ossos específicos da criança e aí você consegue determinar que a criança vai ter altura X através dos cálculos que são feitos.
as crianças, quando elas alcançarem, né, 15 anos de idade, elas vão ter praticamente ali chegado no seu máximo de altura. Mas se crescer, vai ser pouca coisa a mais. Com este cálculo, eu consigo saber que fulaninha X, né, a menina lá, criança A, ela tem uma estimativa de chegar a 1,65 m. Aluno B, o menininho lá, ele tem uma estimativa de chegar a 1,82 m. Entenderam? Se eu não coletar essa informação aqui, né, lógico, relacionada à genética, a estimativa de quanto que eles vão crescer, serviu de que meu estudo? Se eu não coletei parâmetros para definir se realmente aquelas crianças elas cresceram mais do que o esperado ou não. Estão conseguindo entender? A senhora pode repetir, professora? Ó, se eu não coletar essa informação aqui da estimativa da altura das crianças, né, com os cálculos lá que se faz, como que eu vou conseguir saber, 10 anos depois, quando eu medir aqueles jovens de 15 anos, se eles cresceram porque realmente ia crescer, né? Uma criança de 5 anos, quando chegar em 15, ela vai crescer, ou ela cresceu a mais do que esperado e aí eu posso dizer que a dieta influenciou. Viu como é importante essa informação aqui? Professora, acho que só tem como com esse cálculo mesmo, né? Porque é ele que vai dar uma projeção da altura da criança. Então, mas e se eu não coletei isso? Serviu de alguma coisa o estudo? Só fez perder tempo. E muito dinheiro, muito tempo e muito dinheiro, né? Porque 10 anos. Mas só isso também não vai ser suficiente. Por quê? Lembra que a gente falou da questão de variações? Existem variações que vão estar influenciando no trabalho e que, se não forem coletados, não vai ter o resultado correto. Podem existir fatores de confusão que vão influenciar nesse trabalho. Exemplo, outro, né? A gente precisa, e aí trazendo acho que foi Júlia que falou, a questão da classe social relacionada à alimentação. Como assim, professora? Vamos lá. Eu disse que eram todos alunos de uma escola, certo? Mas eu não disse a classe social dessa escola. Pode ser que ela tenha todo tipo de classe social. E aí, o que é que vai acontecer? Pessoas de um poder aquisitivo maior, ela vai ter café da manhã, né? O almoço é dado pela escola, mas ela vai ter café da manhã, jantar, lanche, ela vai ter outras refeições. Em compensação, quem é de classe social mais baixa, a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade de todos, né? E que tem gente que a única refeição do dia é aquela que a escola dá. Então, a gente não vai ter um rendimento no crescimento tão bom de uma criança que só tem uma refeição no dia. E aí, como que eu posso estar contornando isso? Ao invés da escola dar apenas o almoço, eu deixo aquela escola em tempo integral. E aí, as 3 principais refeições do dia são dadas pela escola. E aí, eu já, vamos dizer assim, acabo ganhando uma outra variação que pode acontecer, que é a atividade física. Por quê? Quem tem poder aquisitivo mais alto, os pais vão poder estar matriculando a criança ali numa escolinha, com acompanhamento de um professor, né, fazendo os movimentos corretos. Já uma pessoa que não tem essas condições financeiras, né, vai ficar brincando, tal, mas não vai ter
essa visão da atividade correta, como tem, né, com um professor ali, com o educador físico acompanhando. Então, como a escola vai ser integral, num período as crianças estudam, no outro período elas praticam atividade física. Que a gente sabe que a atividade física também pode influenciar no crescimento, né? Mas aí eu tô contornando outras situações, né? Eu já medi a altura estimada daquela criança, contornei a questão da alimentação, que uma criança, né, subnutrida vai ter déficit, não só de crescimento, mas também de desenvolvimento cognitivo. Trago a atividade física acompanhada, né, por um profissional. E aí a gente pode ter essa questão de qualidade de vida. Qualidade de vida já vai estar sendo influenciada por isso aqui, né? A qualidade do sono. Essa qualidade do sono já é um pouco mais complexa, vamos dizer assim, para estar coletando. Aí a gente pode até deixar ela de lado, certo? Porque ela não vai ter tanta influência quanto esses outros aspectos aqui. Então vejam que coisas simples, né, mas que se não são observadas, foi jogado 10 anos da vida ali daquelas crianças e dos pesquisadores na lata do lixo, porque não serviu para nada aquele estudo. Tá certo, gente? Deu para compreender? Deu, Pessoal? professor. Deu, ótimo. Deixa eu continuar aqui. Então, para vocês verem, né, sempre pensem não só nas situações mais difíceis que podem acontecer, mas às vezes a resposta está na nossa cara. Só que, como eu disse, às vezes a gente pensa, começa a achar que é tudo muito difícil. Não, veja o mais simples também. Às vezes o mais simples é a resposta. A estatística, como eu já vinha falando, né, é importante, precisa ser estudada, precisa ser pensada. Ela vai ser uma ferramenta para relacionar as características de um conjunto de dados limitado, ou seja, uma amostra, onde essa amostra vai ter as características do universo da população a qual a amostra foi retirada. Então, vamos supor que aqui fosse, sei lá, uma população, alguma coisa do tipo. Eu não vou estudar 100% dessas pessoas. Eu posso tirar uma amostra. Então, quando existem estudos com pessoas, 100% delas foram estudadas, o mundo todinho, os 8 bilhões de pessoas no mundo foram participar da pesquisa? Não. Então, eu faço o quê? Eu tiro um pedaço do todo para poder fazer o meu estudo. Dependendo da pesquisa, às vezes a gente pode pegar 100%. Por exemplo, eu vou fazer um estudo num hospital X com os enfermeiros daquele hospital. E eu consigo fazer a pesquisa com 100% dos enfermeiros daquele hospital. Então, ótimo, excelente, tá? Mas às vezes algumas pesquisas não vão poder, né, ser realizadas dessa forma. E aí a estatística vai ajudar vocês a definir quanto que vocês vão estar utilizando ali para saber se aquele número é suficiente ou não para a coleta de dados. E aí essa informação eu deixo para a próxima aula, tá? Para que não fique informação demais hoje e que vocês consigam ter mais, como eu posso dizer, mais atenção no que eu vou explicar, tá certo? Alguma dúvida, gente, até aí? Não, professor. Não? Então, encerramos a nossa aula por hoje, tá certo? Se cuidem, fiquem com Deus, usem máscara, tenham um excelente final de semana, não aglomerem, se Deus quiser. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Professor, Oi, Júlia. A senhora também. a senhora falou da questão do sono, que no caso não colocaria porque não é tão. Assim, Assim, depende do recurso que você tem. Se você conseguir, pode colocar, mas como no estudo da gente, a gente não estava mas no querendo caso aqui. você não coloca se você não tiver condição de tipo, ir a fundo, mas você pode pontuar no seu trabalho ou não? Não, depende. Se essa informação do sono tiver muita influência no seu estudo, você tem que coletar.
Um exemplo, a questão da altura quando as crianças tinham 5 anos, né? A estimativa de quanto elas iam crescer. Era a informação mais importante do trabalho. Você não pode deixar de coletar ela. A influência do sono vai poder mudar um pouco, mas durante 10 anos, dificilmente uma criança vai estar com distúrbio do sono durante 10 anos, certo? Que influenciasse tanto no crescimento dela. Deu para entender? Entendi, professora. Certo? Agora, sim, a alimentação também é outro que vai, sim, influenciar. Né? Então, pode ser que na dieta, apenas no almoço, eu dê aquela dieta X, né? Aqui tinha lá as proteínas, os negócios que ele está querendo investigar. Só que as outras refeições também estão sendo dadas pela escola. Então, está meio que todo mundo no mesmo padrão de alimentação. Certo? E aí eu consigo verificar que a influência não foi da alimentação, ou seja, aquelas crianças que não tinham o que comer durante o resto do dia. Que eu padronizei ali todo mundo comendo a mesma coisa. Certinho? Muito obrigada, viu? Nada. Na questão da alimentação, pode ser que uma criança ou outra tivesse, né, tem condições de ter um lanche, mas isso não vai ser tão imprescindível quanto as principais 3 refeições do dia. Certo? Certo. Então, gente, é isso. Nos encontramos na próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.